continuar? Vamos lá? Essa parte de acentuação. Estamos terminando já. Por enquanto, eu falei da regra geral. O que é a regra geral? Você localiza a palavra e verifica por que ela deve ser acentuada. Como? Começo como? Começo pela sílaba tônica. Sempre assim, a sílaba tônica. Terminei a regra geral. Agora eu vou para os casos especiais. Casos especiais. Vamos anotar aqui, ó. Por que casos especiais? Porque eu não preciso me preocupar com sílaba tônica. Casos especiais. Vamos lá. Cada um é acentuado e tem um motivo. Isso eu tenho que saber. Vamos lá. Primeiro caso especial. Primeiro, eu vou acentuar 2 verbos. São só 2 verbos. É a terceira pessoa do singular e plural. Quais verbos? Verbo vir, caminhar, e o verbo ter. Olha só. Terceira pessoa, eu venho, tu vens e ele vem. Ele vem. Ele vem cedo para cá. Ele vem. Né? Eu venho, tu vens e ele vem. Nós vimos, vós vindes e eles vêm. Do verbo vir. Eles vêm. Ó, a diferença está no acento. Ó. Ele vem, eles vêm. Coloca aí. Verbo vir. Para não confundir com ver. Ele vem, eles vêm. Até aí tudo bem. Verbo vir e o verbo ter. Mesma coisa. Eu tenho, tu tens e ele tem. Ele tem tempo. Ele tem tempo, ó, singular, terceira pessoa. Ele tem dinheiro, ele tem disposição, ele tem tempo. Nós temos, vós tendes e eles têm. Eles têm. Mesma coisa. Qual é o plural? Está aqui. É o acento. Não existe diferença fonética nenhuma. É só o acento. É o verbo ter. Verbo ter. Então, ele vem, eles vêm, ele tem, eles têm. Até aqui não tem segredo nenhum. Até aqui está fácil. O problema desse verbo são os derivados desses 2 verbos. Verbo vir, gente, mas ele tem tantos derivados. São entre vir, provir, convir, desavir, intervir. Então, esse verbo ele tem muitos derivados. Por exemplo, provir, que é do verbo vir, provém, que é o provir. Só que aqui, eu já tenho 2 sílabas. Então, eu tenho que ir lá na regra geral da acentuação. Provém, com acento. Lembra da oxi terminada em em? Provém. E o plural de provém? Provém. Eu só mudo o acento. Que é o provir. Intervém, olha. Intervém. Ele intervém em tudo. Como são mais de duas sílabas, tem que ter o acento agudo. Plural, eles intervêm. Acento circunflexo. Sem mudança de som, fonética. Ele intervém, eles intervêm. Isso vai acontecer com o verbo ter. Por exemplo, detém. Ele detém. Detém, ó, tem mais de uma sílaba. Oxítona terminada em em. E eles detêm. Detém. Plural. Mantém. Mantém. Acento agudo. E mantém. Acento circunflexo. É sempre assim. Tá? Então, cuidado com isso. Eles pedem muito isso aqui lá na concordância verbal, que nós falaremos futuramente. Eu volto a lembrar disso aqui. Não se preocupem. Certo? Esse foi o primeiro caso especial. Verbo vir e o verbo ter. Cuidado que isso não é acento diferencial. É só o acento que está indicando plural. Certinho?
Continuando. O segundo caso é especial. Também se refere a verbos. Aqui já são 4 verbos. Esse verbo aí teve uma mudança. Olha, eu uso uma palavra. Eu monto uma palavra. Lembra que eu falo o tipo de palavra que eu monto para eu me lembrar? As palavras mnemônicas? Le credever. Olha que bonitinho, parece francês, né? Le credever. Le credever. Le, cre, de e ver. Ó, singular e o plural. Eu leio, tu lês, ele lê. Eu creio, tu crês, ele crê. Ó, lê, crê. Esse aqui é indicativo do verbo ler e crer. Subjuntivo do verbo dar. Que ele dê. E o indicativo do verbo crer. Eu creio, tu crês, ele crê. Ó, le, crede. Ai, desculpa, é o V. Le, cre, de, ver. É o verbo ver. Ai. Le, cre, de, ver. Le, cre, de, ver. Le, cre, de, ver. Le, cre, de, ver. Fale, não interessa. Tem que falar. Le, cre, de, ver. Vocês vão guardar esse nome? Esse nome você guarda. Bota o nome no cachorro, no gato. Você não pode pôr no filho, que é triste, né? O filho com o nome desse, Le Credever. Embora tem pessoas que colocam os nomes estranhos aí, mas Le Credever é chique, parece francês. Le Credever, singular. Agora, vamos falar isso aqui no plural? Houve a mudança. O plural, lê. Ele lê e eles leem. Antes da mudança lá, era com isso aqui, ó. Eu mantinha o acento e colocava o em. Agora não. É só isso, ó. Ele lê e eles leem. Ele crê e eles creem. Que ele dê, que eles deem. O verbo é ver, enxergar. Ele vê e eles veem. Veem, tá? Que é o verbo ver. Verbo ver. Aqui é vir, aqui é ver. Ele vê, perdeu o acento, e eu acrescento o em. Certo? A mesma coisa. Os derivados desse verbo, mesma coisa. Por exemplo, ele lê, relê, continua o acento, e eles releem. Olha só. O lê, ele está acentuado por um motivo. O relê, ele muda o motivo, hein? O relê, porque no lê é um monossílabo, é uma sílaba só. No relê, ele é acentuado por ser uma oxítona terminada em E. Lembra lá das minhas vogais. Ele relê e eles releem. 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 É a mesma coisa. Ele descrê e eles descreem. Verbo ver. Ele vê, mas o amigo prevê. 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 Prevê e os amigos preveem. 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 Tá bom? Então, ao meu le credever, ele perde o acento no plural. Só esses 4 verbos. E, claro, que os derivados dele. Só. Nenhum outro verbo pode acontecer nada disso. Só com le credever que acontece isso. Só, assim como só esses 2, só esses 4. Só. Fora disso aqui, está errado. Só os derivados deles. Certinho? Então, vamos lá, mais um caso. São poucos casos especiais. Agora, esse é fácil. Mas antes de falar desse terceiro caso,
Eu quero dar uma dica a vocês. Eu acho genial isso aqui. Eu acho um segredo incrível. Olha, os verbos de concurso, a gente já conhece. Nossa, são verbos conhecidos. Sempre verbo que confunde. Então, eu vou dar uma dica aqui a vocês. O tempo e a pessoa. Ó, uma observaçãozinha aqui, ó. Então, são verbos. Vou colocar aqui uns 4, 5 verbos. Terceira pessoa. Olha, só nesse caso aqui que esses verbos são incríveis. Terceira pessoa do singular, como se fosse ele. Terceira pessoa do singular do pretérito perfeito, que é o passado. Esse pretérito perfeito e perfeito, mas esse é outro momento. Nós falaremos disso depois. Pretérito perfeito. Pretérito, que é passado. Pretérito perfeito. Eu vou dar essa dica a vocês. Gente, é demais. Presta atenção nisso aqui. Eu vou colocar aqui uns 4, 5 verbos, para vocês perceberem o que acontece. E é a terceira pessoa do singular. Não tem nada a ver com acento. Não tem nada a ver com acento. Porque eles gostam disso porque confunde. Por exemplo, o verbo é intervir. Deixe-me ver, ó. Verbo intervir. Eu quero nessa pessoa e nesse tempo. Intervir. Vamos colocar o verbo provir. Provir. Vamos colocar o verbo prever. Prever. Vou colocar o verbo prover. Prover. E vou colocar mais um só. O verbo precaver. Precaver. Tem nada a ver com acento, é só uma dica que eu vou dar a vocês. Nessa pessoa, ele, e nesse tempo, pretérito perfeito. Intervir. Ó, vamos começar assim, ó. O verbo intervir é derivado do verbo vir. Deixe-me ver. Eu até coloquei aqui, ó. Intervir. É o verbo vir. Então, o que você fizer, o que você falar do verbo vir, você vai falar o verbo intervir. Ah, olha que detalhe. Provir também é derivado do verbo vir. O que você falar do vir, você vai falar do provir. Existem outros, mas eu gosto disso aqui, que eles adoram isso aqui, nesse tempo. Prever é aquele que vê as coisas antes. Ver, ou seja, é o verbo ver. Até coloquei aqui, ó. Prever, ele vê antes. Agora o detalhe. O prover e o precaver, eles só são parecidos. Mas não tem nada a ver com isso. Eles não são derivados. Esse verbo ele é inteiro sozinho. E o precaver também. Olha o trio. Provir, prever e prover. Olha para isso, gente. Esse tempo e essa pessoa. Intervir. Pense assim, ó. O verbo não é vir? Intervir. O verbo é vir. O que ele fez ontem? Ontem ele veio. Intervir, ontem ele veio. E o intervir? Ele interveio. Interveio. Vamos escrever aqui, ó. E tanto se ele veio, interveio. Interveio. Certo? Provir. Não é derivado vir? Mesma coisa. O que ele fez ontem? Provir. Proveio. Proveio. Prever. Aquele que vê as coisas antes. Pensa nisso aqui. Ver. O que ele fez ontem? Viu. Previu. 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 Esse aqui é sozinho. Ele não é derivado de ninguém. Ele é sozinho. Prover é, terceira pessoa do prover
proveu. Proveu. Ele proveu. Proveu. Porque prover é sinônimo de abastecer. Então, olha, pense no abastecer que se fala o prover. Precaver também não é derivado de ninguém. Ele precaveu. 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 Gente, guarde isso aí com todo carinho. Porque é um tal de interviu, não existe, tá? É interveio, proveio, previu, proveu e precaveu. Olha esse trio. Proveio, previu e proveu, tá? Os três, eles não têm nada a ver um com o outro. Só queria chamar a atenção para isso aí, certo? Agora, continuando. Continuando. Vou colocar o terceiro caso. Esse é um lembrete. Agora, vou colocar o terceiro caso especial da acentuação gráfica. Terceiro caso. Vamos lá. Muito bom esse terceiro caso que eu vou colocar. Bem simples. Olha só. Terceiro caso da acentuação gráfica. Eu vou acentuar os uma sílaba só. Os monossílabos tônicos. Uma sílaba só. Ó. Monossílabos. Os monossílabos tônicos. Só pode ser tônico. Átono eu não posso. Meu Deus, Etelina. Se é monossílabo, como eu vou saber se é tônico ou se é átono? Fácil. Os monossílabos tônicos. Mas quais? Agora vocês sabem, presta atenção. Os monossílabos tônicos terminados em vogais. Só terminados em vogais, não quero semivogal. Terminados em vogais. Quais são esses monossílabos tônicos terminados em vogais? Ó, A, seguido ou não de S, E, seguido ou não de S, e O, seguido ou não de S. Só esses monossílabos. Uma sílaba só. Tônicos, terminados nas vogais. Por exemplo, A, eu falo chá. Ah, vamos fazer direito aqui, ó. Vamos fazer diferente. A, E, O. Vou colocar 3 aqui, ó, para vocês gravarem, ó. A, E, O. Pá, pé e pó. Pronto, seguida não disse. A, E, O, pá, pé, pó. E acabou. Agora, por exemplo, tem que ser tônico. Por que eu sei que é tônico? São substantivos. Vou colocar isso aqui, ó. Mas. Esse mas eu acentuei. Esse mas eu acentuei. Porque é um monossílabo tônico. Existe um mas que eu não posso acentuar porque ele é átono. Mas, Etelina, como eu vou saber? Ó, se eu colocasse assim, ó. Mas, que é igual a porém, mas, que é o porém, esse mas eu não acentuo. Agora, esse mas aqui eu vou acentuar, porque esse mas é adjetivo. Mas como eu vou saber? Só no texto. Ela é má, elas são más. É o má. Ela é má, elas são más, por isso que é um adjetivo. O adjetivo ele é tônico. Agora, esse mas eu não entendi nada. Conjunção. Conjunção, ele é átono. Só adjetivo que é tônico, tá? Então, escreva aí, adjetivo. 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 Tem um, por exemplo, que faço questão de chamar a atenção disso aqui. As. Se eu dissesse assim, as portas estão fechadas. Esse as é artigo. Ele não pode ter acento. As é artigo, não pode ter acento de jeito nenhum. Mas, se eu colocasse assim o as, que tem um as que eu tenho que acentuar. Ó, vou colocar aqui, ó. O as acentuado. O as acentuado. É isso aqui, ó. As. Esse as tem que ter acento.
Meu Deus, que asa é isso aí? As portas estão fechadas? De jeito nenhum. Que se as portas estão fechadas, esse é artigo. O artigo, ele é átono. Por que esse aqui tem que ter acento? Porque ele é um substantivo. Esse as aqui é substantivo. O que é isso, substantivo? As, a carta lá do baralho. Um as. As, a pessoa exímia. Ele é as no que faz. As. Não pode falar as no volante, não. Que até é com acento. Mas o as no volante, a gente chama de... Está correto, mas é uma cacofonia. Ou seja, quando eu falo as no volante, a sequência de sons aí. As no volante, as no. As no volante tem muito. Pessoal que bebe e sai dirigindo, ele é um as no volante. Tá? Isso é a cacofonia. Está correto, mas não pode, né? As da aviação. Tá, mas está certo, as no volante. Eu me fiz entender? O mas, esse as, tem que ser acentuado. Porque é um monossílabo tônico forte, ele é forte. As portas já não é forte. E. Então, o é. Eu falo fé. Eu falo três. Eu falo mês. Eu falo vez. Gente, olha para isto. Vez. Olha. Sabe o que vez isso aqui? É minha vez de falar? Não. Que minha vez, ele é tônico, mas é com Z. Esse vez aqui é do verbo ver. Faz o meu lecre de ver. Eu vejo. Tu vês. É o vês com S. Tá bom? Cuidado, tá certíssimo. Mas é o vês do verbo ver, isso aí. Certo? Muito bem. O ou o. Eu falo só. Eu falo nó. Eu falo nós. Eu falo vô. Eu falo vó. Tá? Então, é o monossílabo tônico terminado em vogais. Nessas vogais. Certo, gente? Vamos lá, mais um caso. Mais uma regrinha, um caso especial, sempre justificando. Vamos lá. Quarto caso. Estou terminando. Quarto caso da minha acentuação gráfica. Olha só. Quarto caso. Eu vou acentuar o I ou U. Olha que coisa incrível. O hiato. Eu explico o que é isso. O hiato I ou hiato U. Tônicos. Seguido não de S. Tem que ser tônicos. Senão não pode ter acento. Gente do céu, mas Etelina, o hiato I e hiato U. O I e o U não são semivogais? Aqui, eles não são semivogais. O que é hiato? Vamos explicar o que é hiato. Hiato, pessoal, é o encontro de duas vogais em sílabas separadas. São duas vogais. Só pode ser vogal. Não existe hiato com semivogal. Olha, vamos explicar melhor. A própria palavra hiato é um hiato. Ó, separando sílaba. I, ato. O A é o hiato. Só que o hiato aí é o A, por isso que não tem acento. Eu só posso acentuar hiato I e hiato U. Por exemplo, se eu colocar saída, é o encontro vocálico. Qual é a sílaba tônica? O I. Saída. Então, como o A é sempre vogal, eu separo aqui, ó. Saída. Então, esse I tem que ser acentuado, porque ele é forte, a sílaba tônica. Se eu disser saúde, ele tem que ter acento. Então, eu vou acentuar o hiato I, hiato U, sozinho, mais o S. Se eu disser assim, ó, heroísmo, olha só, separando a sílaba, heroísmo. É o hiato I seguido de S. Não é lindo? Ah, é lindo. Né? O U também. Se eu colocasse
balaustre. Ó, balaustre. A sílaba tônica é o U. Como é o hiato? O que é hiato mesmo? É o hiato. É a vogal que se separa de outra vogal. Tá? Pode ser qualquer vogal. Qualquer vogal. Tá? Então, essa aqui é o hiato. Essa que separou é que é o hiato. Essa aqui que é o hiato. Pode ser sozinho ou mais o S, tá aqui, ó. Mas é só esse. Por exemplo, eu coloco aqui, ó. Eu falo raiz. Raiz. É o hiato. Separando a sílaba aqui, ó. Raiz. Separei a sílaba. Então, esse I aqui é o hiato. Mas ele não pode ser acentuado porque é seguido de Z. Só sozinho ou mais o S. Agora, se eu jogar raiz no plural, raízes. Joguei no plural, raízes. Agora eu acentuo. Porque ele fica sozinho. Isso acontece com juiz. Juiz, juízes ou juíza. Aí eu acentuo. Estou me fazendo entender? É tranquilo, gente. São os casos da acentuação gráfica. Se eu colocar nome próprio, segue todas as regrinhas. Por isso que Luiz, se tiver escrito corretamente, ele tem que ter acento. Luiz. Corretamente, que eu falo, é escrito com S. Que se vier um Luiz com Z, está errado. Mas já está, registrou daquele jeito, o errado passa a ser o certo, da pessoa. Nome próprio. Então, ele ficou. Então, Luiz, com Z, não pode ser acentuado. Com S, deve ser acentuado. Certinho? Muito bem. Então, ruído, moído. Por isso, pessoal, que tem a palavra, por exemplo, mooca. Presta atenção nessa palavra. Mooca. Mooca. Tem aqui o bairro da Moca. Ai, quando eu passo ali e vejo aquele acento no O, aquilo dói a alma. Por quê? Por que eles acentuaram o O de mooca? Não existe. Ele é a sílaba tônica. Ele é o hiato, mas ele não pode ser acentuado porque é O. Eu só posso acentuar se for o I e o U. Por exemplo, moeda, moema, nada disso acentua. Agora, se for moído ou miúdo, aí eu acentuo. Certo? Porque só pode ser acentuado o I ou o U. Nenhum outro mais eu posso acentuar. Certinho? Eu me fiz entender? Muito bem. Agora, aqui, existem duas exceções. Nunca foram acentuadas. Essas palavras que eu vou colocar, essas exceções. Infelizmente, com a mudança, agora são 3 exceções. São 3 exceções. Vamos colocar aqui. Essas já existiam, desde que o mundo é mundo. Ó, exceções. Então, não pode ser acentuado de jeito nenhum. A primeira exceção, eu não vou acentuar o hiato I. O hiato I só vale para o I. O hiato I, se a sílaba seguinte for um NH. Então, vamos colocar assim, só vale para o I. Eu não acentuo o hiato I antes de NH. NH. Por exemplo, moinho. Rainha. Eu não posso acentuar. E eu separo bonitinho, ó, moinho. Por que eu não acentuo, Etelina? Porque, gente, o som desse hiato, ele vem nasal. É um som nasal. Se eu dissesse a palavra rainha, eu acentuaria. Mas eu não falo rainha. Eu falo rainha, ficou in nasal. Esse hiato, ele só aceita o som a mais do S.
nenhum som a mais. Nem do Z, que é parecido com o S, não aceita. Imagina com o NH. Então, só por isso. Então, não acentuo. Essa regra aqui, essa exceçãozinha, desde que o mundo é mundo que ela existe. 2. Também é antigo. Sempre existiu a segunda regrinha. A segunda regrinha, eu não vou acentuar o I ou U. Nem o I, nem o U. Se ele se desprendeu do irmão gêmeo dele, como? Se o I se desprendeu de outro I. Por exemplo, eu vou colocar, deixe-me ver uma palavra, Xiita. Ó, separando a sílaba. Xiita. É o hiato I tônico. Mas ele não pode receber acento. Por quê? Ele se desprendeu de outro I. Eu falo que é do irmão gêmeo. Vale para o U também. Por exemplo, Juuna. É uma árvore, é um arbusto. Juuna. Esse U aqui é uma sílaba, é um hiato forte, limpo. Juuna. Mas ele não pode receber acento. Por quê? Porque ele se desprendeu de outro U. Só por isso. Se ele se desprendeu do irmão gêmeo dele, ele não é acentuado. Certo? Muito bem. Agora, eu vou colocar a regra nova. A regra nova. Ó, presta atenção nisso aqui, que é uma coisa meio assustadora, viu? Ó, terceiro caso do hiato I, hiato U, que não pode ser acentuado depois da nova ortografia. Eu não acentuo o hiato I ou o hiato U se ele vier após um ditongo. Após, vale por 2. Após ditongo. Explico. Vou explicar melhor. Após um ditongo. Vamos lá. Vou colocar o exemplo aqui. Ó. Feiura. Feiura. Se eu for separar a sílaba, deixa eu separar assim. Feiura. Esse U é o hiato. E é tônico. Mas ele não pode receber acento. Por quê, Telina? Porque ele veio depois desse ditongo. Ó, fei, ó, a vogal e a semivogal. Lembra do ditongo? Vogal e semivogal na mesma sílaba. Vogal e semivogal. Aí apareceu um ditongo. Se eu falasse baiuca, não acentuo. Tá? Porque ele veio depois de um ditongo. Mas agora eu quero colocar uma palavra aqui para vocês. Estou terminando. Vou terminando aqui, ó. Eu vou colocar uma palavra muito interessante. Está dentro desse item aí, ó. Ó. Vou colocar a palavra, presta atenção, Piauí. Piauí. Olha essa palavra aqui, ó. Se eu separar a sílaba Piauí, tem acento, bonitinho. Separando a sílaba de Piauí. Piauí. Por que esse I é até acentuado? Porque é meu hiato I tônico. Mas, Etelina, você não falou que era parte lá da exceção, que não poderia acentuar? Porque, ó, vogal, semivogal. A mesma coisa do feiura. Vogal e semivogal. Esse aqui, eu acentuo. Se eu colocando escrito feiura, ó. Feiura. Escrevi aqui para vocês perceberem. Feiura. Ó. Então, esse aqui, eu não acentuo. Esse aqui eu não acentuo. Mas não é vogal e semivogal a mesma coisa? E ele é o hiato? Pois é, esse eu não acentuo. Mas esse aqui eu acentuei. Por que, Telina, você acentuou o Piauí? Porque Piauí é uma oxítona. A sílaba tônica é a última.
Por isso que ele recebeu o acento. Oxítona. Oxítona. E feiura, o acento está aqui no meio, é uma paroxítona. Paroxítona. Certo, gente? É uma paroxítona. Eu me fiz entender? Esse é o detalhe. Certinho? Perfeito. Então, esse é o 4. É o caso especial 4. Agora eu vou fazer uma pequena pausa e já nós continuaremos. Termino. Eu termino. Certo, gente? Valeu. Até daqui a pouquinho. Obrigada.